Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, quem encontrou diz amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus, no verso de número 9. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido mesmo, não vamos demorar, em nome de Jesus. Sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanaser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano... E tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Ala, Abor, junto ao rio de Gozã, a cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem fizeram. Salvador, nós lemos a Tua palavra, Senhor, nós lemos a Tua palavra, e queremos, ó Deus, receber um pouquinho mais da Tua presença, Senhor. Fale conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Pode assentar, meus amados. Cadê a salva de palma para o doutor Jesus? Glória a Deus. Palmas para o Rei Jesus, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor. Nosso Deus, Ele faz maravilhas. Nosso Deus, Ele opera milagres. Meu Deus, eu tenho visto o despertar de um povo no meio dessa pandemia. Não é isso, irmão Diácono Isaac? Quanta gente nova na igreja, né? Eu achei que essa repercussão era só aqui na sede, mas, meu Deus, a congregação florida. Eu pensei ontem, olhei para a congregação do Orquídeas e falei, se os membros voltarem todos, aonde nós vamos colocar o povo? Não cabe. As cadeiras estão ali espaçadas, o máximo que pode, mas rápido. Lá na rua tinha irmãos ontem, tinha irmãos que cultuaram a Deus comigo, encostados no carro. A vida multidão que nós tivemos lá, com todo cuidado, claro, os obreiros atentos, colocando álcool em gel, e fazendo o possível ali, mas quantas pessoas, e você pregando, e os irmãos ali, não piscavam, comendo a palavra que era pregada. Libertação, muitas pessoas oprimidas pela macumbaria, pela feitiçaria. Foi isso ou não foi ontem, irmãos? Muitas pessoas em libertação ali, muito gostoso, jovens novos na igreja, e a gente fica feliz. Eu creio que Deus, Ele manda essa luta, Ele permite a prova para despertar o seu povo. Despertar o seu povo. Uma jovem que me chamou a atenção, Deus revelando aquela jovem, eu depois do culto, nunca vi, primeira vez que eu a vi aquela jovem, mas como ela chorou, uma moça que tem vontade de servir a Deus nos princípios da palavra, que mantém ali o bom costume, que alguém diz que uso e costume não existe. Quem já viu alguém dizer isso? Isso é uso e costume, igreja de uso e costume. Mas a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons. Então não existe bons costumes, existe... Se existe bons costumes, existe o quê? Então, mas tem pessoas que ainda persevera nos bons costumes. Aleluia. Quem crê nos bons costumes, que faz a diferença, né, irmãos? Faz a diferença.
Ah, meu Deus, o comportamento da moça, do rapaz, do irmão, da irmã, o comportamento da igreja faz toda a diferença. Eu sei que não é fácil você manter o bom costume. Não é fácil para o soldado que acorda de manhã e ele vai pegar aí para o exército, que nem o jovem Micael em breve vai estar lá, vai estar com o sapato, o cutu, engraxado como um espelho. É fácil? É. Dentinho escovado, barba feita, roupa de soldado, alinhado, posição. Cadê o presbítero Carlos Alberto? Ele que sempre fala dessa questão de posição. O presbítero Carlos sempre fala nas reuniões que obreiro ficar escorado na parede, ele acha um absurdo. Obreiro ficar cooperando com o pé assim na parede, ele acha um absurdo, porque o soldado, ele fica atento a todas as coisas. Então os bons costumes é isso, irmão, é servir a Deus à luz dessa palavra. Quem quer servir a Deus melhor, irmãos? Então eu creio que Deus vai despertar um povo para servir a Deus. Quem crê, meus amados, que Deus vai despertar um povo pós-pandemia para servir a Deus melhor? Porque ficar longe da casa de Deus é uma falta muito grande. Pelo amor de Deus, sem ter a casa de Deus para congregar, Jesus amado, é um sofrimento. Eu cheguei numa cidade uma certa feita para abrir a igreja naquele município, e quando dava a noite, eu fiquei uns 15 dias procurando salão e não encontrava, com a família dentro de casa, e procurando ali um lugar para alugar, para alocar, para locação, para começar o trabalho da igreja. Eu falava: Jesus, prepara para mim logo, eu não aguento chegar à noite e você não ter um lugar para você ir. Quem sabe vocês aqui não percebem isto, mas você tem um lugarzinho para você ir e dobrar o joelho e buscar a presença de Deus. É algo muito especial. Quem sente isso, meus amados? É algo muito especial buscar a presença de Deus. O texto que eu vou falar com vocês aqui, vou ser muito breve mesmo, já são 7:50. Queridos, o Israel brincou muito. A nação de Israel, ela se dividiu no reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, principalmente, o reino do norte brincou demais. Não obedeceram a palavra, não andaram nos princípios da palavra. E não pensa você que obediência à palavra, que bons costumes, que isto é prisão. Não é. Isto é segurança para a sua vida. Quem sabia que é segurança? Não é, irmão. Isso não é cerca, isso é proteção de Deus para a sua vida, para a sua casa. É uma casa murada. Afugenta de você muito traste. Imagina um camarada com a vida torta, usuário de entorpecente, cheio de droga, de cachaça, fedendo tudo. Vê uma moça dessa aqui na frente assim, ele olha assim. Ele vê uma luz que ele não tem nem coragem de chegar perto de uma moça dessa. Ela já escurraça de perto dela meio mundo de inseto. Quem crê diz amém. Ele olha e sabe assim, não tenho chance. Ele olha para essas meninas cantando aqui. Eu lembro que eu levei um amigo meu para o culto. Eu recém-chegado na igreja, levei um jovem amigo meu, um rapaz bonito. Nas festas ele era aclamado, um rapaz muito simpático, muito bonito na época. E ele foi para o culto comigo. E quando ele chegou lá, os jovens cantaram, as moças da igreja cantou. Eu vi, o meu amigo abaixou a cabeça assim no terceiro banco e começou a chorar. Aí de repente terminou o culto, nós saímos, nós conversando, ele falou: Jefferson, eu não consegui olhar para aquelas moças. Foram as moças mais lindas que eu já vi na minha vida. Elas brilhavam. O rosto daquelas moças brilhavam. Eu não consegui olhar para elas, eu abaixei as minhas vistas, porque elas eram muito belas. Oh, bendito seja Deus. Eu nunca esqueço isto. Jovem, meu Deus, você olha para os meninos desse aqui na frente. Meu Deus, eu aqui na frente do trabalho, olhando os irmãos cooperando, novos obreiros, como está aí o irmão, não vou citar nome, né? Não precisa, mas os obreiros aí trabalhando, jovens irmãos, correndo aqui, vai ali, volta aqui. A gente começa a ver isso. É tão bonito ver o agir de Deus. Abre o teu coração que Deus quer levantar uma igreja que brilhe aos olhos do infiel.
Queridos, então Israel facilitou muito e Israel foi levado cativo. Foi levado ao cativeiro. Eu imagino aqui para Ezequias. Ezequias era o rei do sul, o rei de Judá. Ezequias agora vendo essa cena, vendo famílias sendo destruídas, famílias sendo mortas, vendo o exército da Síria invadir Samaria, as moças sendo forçadas, sabe essas moças puras da igreja? Sendo forçadas com ímpios, mortes, sendo levados ao cativeiro, levado para o cativeiro da Síria, um cativeiro duro. A Síria era um país duro, era um império duro, era um império duríssimo. E levando preso aquelas moças, os rapazes, os sonhos, os projetos. Eu imagino Ezequias de lá dizendo: meu Deus, eu tenho que colocar a minha barba de molho. Me guarda, Senhor. Aleluia. Me guarda, meu Deus. Olha lá, Samaria foi destruída. O que será de nós? Samaria aqui é uma igreja, representa uma igreja. Judá representa outra igreja. Samaria é uma igreja que abriu as portas para o paganismo, para o pecado, para a idolatria, para os prazeres imorais, malignos. Samaria aquela igreja abriu as portas para o bezerro de ouro, abriu a porta para os bezerros, para os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. A igreja abriu as portas. Irmãos, igreja tem princípios. Igreja tem que ter princípios. Nós vivemos um tempo em que pastor não pode ser pastor, em que você não pode mais pastorear um grupo, você não pode mais ensinar, porque quando você ensina, as pessoas não querem mais compromisso com a verdade. Diz: não quer aqui, não dá para mim aqui, tem outra me esperando. Mas não tem outro Deus te esperando, não. O caminho ainda é este. A porta ainda é estreita. Quem sabe disso, meus irmãos? A porta ainda é estreita. E a gente começa a ver. Irmãos, olha para cá. Vocês são inteligentes. Eu estou falando para um público inteligente. É gostoso a gente ouvir línguas estranhas, sim. Mas é gostoso a pessoa absorver a palavra. Vocês são inteligentes. Você tem visto muitas igrejas Samaria por aí? Com as pessoas derrotadas? Tem visto muitos crentes derrotados? Dentro da igreja, mas derrotado? Quem já tem visto pessoas assim? Dentro da igreja. Diz que é crente, dançando e pulando, mas não sente mais a alegria da salvação. Não sente mais a proteção de Deus. Deus tem uma proteção em volta de você. Deus te selou com o sangue dele. Deus te comprou com sangue. Ele diz assim: eu te vesti. Nós somos aquela menina do capítulo 16 do livro de Ezequiel, que é encontrada envolta no sangue, suja. A mãe deu à luz e não teve nem o cuidado de lavar aquela menina. Ela estava na sua imundícia, mas alguém passou e viu que ela ainda estava viva. Lavou, deu comida, deu leite. A menina cresceu e tornou uma moça belíssima. E aquele que a salvou viu que era tempo de amores e propôs um casamento com essa noiva. Ele diz que ele vestiu ela e adornou com vestidos esplêndidos. Você não foi chamado para mostrar suas vergonhas. Você não foi chamada para se expor por aí. Você tem um noivo. Você tem um dono. Você foi comprado e comprada com o sangue de Jesus. Ele te lavou. Ele te purificou. Quem sente que você é puro, que você é diferente dos demais? É diferente do usuário de droga. É diferente da pessoa que está lá agora no sábado parando para a festa. Não, você tem a casa de Deus para você adorar ao Senhor.
Aleluia. Você tem a casa de Deus, você tem a Bíblia para você ler, você tem os hinos para você cantar, você tem a orquestra para tocar, e tem Deus no auditório celestial para ouvir o teu aleluia, para ouvir o teu glória a Deus. Eu imagino Deus no céu, numa noite como essa, esperando ouvir a tua voz. Será que Deus já ouviu a sua voz hoje? Não precisa o pastor ouvir, mas será que Deus já ouviu a sua voz? A voz do seu pensamento, a voz da sua oração, a voz do seu louvor. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Então, meus amados, Samaria destruída, destronada. E o rei Ezequias, você pode ver que o versículo que eu li, o escritor do livro de 2 Reis, vai fazer questão de colocar, enquanto Oséias reinava no reino do norte, Ezequias reinava no reino do sul, e o reino do norte é levado cativo, e o reino do sul fica. Deus estava dando uma oportunidade para o reino do sul. Aleluia, oportunidade que eles não valorizaram. Oportunidade essa que eles não valorizaram. Quem nessa noite sente que Deus te deu uma oportunidade? Tem muitos que já foram com o reino do norte, já foram cativos. Muitos desviados do evangelho estão hoje nas drogas, na bebida, no cigarro, longe do Senhor. Mas olha você aqui, ainda desfrutando das promessas, porque há uma promessa de Deus para a sua vida. Bendito seja o Senhor. Então, o nosso irmão Ezequias sofreu. Mas quando Ezequias está sofrendo, meus amados, sofrendo muito, com medo, imagine o pavor. Imagine o pavor que tinha aquele homem, vendo as suas cidades de Samaria, seus vizinhos, seus irmãos sendo levados. De repente, meus amados, o inimigo se levantou também contra o reino de Judá. Só que em Judá tinha um pastor, em Judá tinha um rei que louvava o nome do Senhor. Em Judá tinha um rei que confiava em Deus. Em Judá tinha um profeta que ainda profetizava segundo a palavra de Deus. Quem era o profeta de Judá? Quem era o profeta de Judá? Profeta Isaías. Isaías profetizava em Judá, e o rei Ezequias reinava em Judá. De repente, meus amados, Senaqueribe ordena uma grande empreitada, uma grande batalha, e ele se levanta, meus amados, contra o reino de Judá. E o inimigo sabe de uma coisa que ele mais gosta de fazer, é ameaças. Porque ele usava essa tática. O rei da Síria, o Senaqueribe, o imperador, era tido como o grande rei, o grande dominador. Já tinha dominado muitas nações. E de repente, ele anuncia a entrada oficial da Síria dentro de Jerusalém. Bendito seja Deus. E ele manda os seus oficiais. Os oficiais chegam lá e começam a amedrontar os ministros do reino de Ezequias. Aí os ministros dizem assim: olha, rei, olha, representantes do rei Senaqueribe, usa o idioma síriaco, a língua oficial de vocês, mas não fala na nossa língua, para que as pessoas não ouçam e enfraqueçam. Aí Rabizaque vai dizer: você está achando que eu vim falar só para vocês? Sobe no muro e começa a gritar: eis que Senaqueribe vem, o grande rei vem, vai dominar tudo. E ele vai dizer: lembra do país tal? Foi dominado por nós. Lembra do país tal? Nós destruímos. Lembra de Israel, seus amigos de Samaria? Nós levamos. Nós destruímos tudo. Só que lá dentro tinha um pregador. E o pregador Ezequias dizia assim: não ouça a afronta do inimigo. Vocês servem um Deus todo-poderoso. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Ouça a voz de Deus aqui hoje.
O inimigo, ele gosta de trabalhar muito, meus amados, com uma arma poderosa, que se chama ameaça. As ameaças do inimigo, elas são terríveis. E às vezes ele ameaça a gente no sonho. Quem já teve sonho com alguma coisa dando errado na sua vida e você fica atribulado? Esse miserável, quando ele vem com essa gracinha comigo, eu nem conto. Fala, você nem vai saber o que eu sonhei, Satanás. Porque ele só pode saber o que você fala. E nós só vamos falar bênção na nossa boca. Você quer ver? Quando o inimigo começar a ameaçar, ameaças dizendo que você não vai vencer, que você não vai vencer, que você não vai ter vitória, que a doença vai te pegar, que a morte vai bater para você. Capítulo 18 do livro de 2 Reis, verso 36. Porém calou-se o povo e não lhes respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Quem tem sentido a afronta do inimigo contra a tua vida? Dizendo que os nossos planos não vão acontecer, que os nossos sonhos não vão acontecer, que nós não vamos ter vitória, que a fome vai bater na nossa mesa, que a doença vai nos levar, que tudo vai dar errado na nossa vida. Mas nesse altar eu estou aqui hoje fazendo uso da palavra de Deus, dizendo que maior é o seu Deus, que maior é o seu Deus. Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Quantas vezes a gente olhava para minhas filhas no pequenininha e dizia: meu Deus, como será que eu vou vê-las crescer? Será que vou conseguir, Senhor, sustentá-las? Meu Deus, será que eu vou conseguir, Senhor? Quantas vezes, quando sou enviado para um campo e vou assumir uma região, foi: Senhor, será que eu vou conseguir pastorear aquele povo? É o povo do Senhor. Eles precisam de uma palavra. Aleluia. Eles precisam de uma palavra. Senhor, o que eu vou dar para eles? Sabe que todo rebanho precisa de uma comida nutritiva e forte. Aleluia. Não é a mesma comida todo dia, não. Pastor que prega a mesma mensagem todo dia precisa do Espírito Santo. Um dia é conserto, mas um dia é vitamina espiritual para nós vencer a luta, para nós vencer a prova. Um dia Deus aperta o cinto, mas um dia Ele toma pela mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. E hoje eu estou vendo aqui Senaqueribe se levantando para nos ameaçar, mas do seu lado tem um anjo de Deus. Quem crê que do teu lado tem um anjo de Deus te guardando e te dando vitória? A porta vai abrir para você, meu irmão. A porta vai abrir para você, minha irmã. Eu creio. Meus amados, vamos ler o versículo, capítulo 18, estou encerrando, meu Deus, a hora foi. Capítulo 18 e o versículo 29. Olha as ameaças. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo, faz um pacto comigo. O rei da Síria: por presentes, nós não queremos presente, nós temos herança. Amém, meus amados? O povo de Deus tem uma herança, nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós não trocamos por presente o que Deus tem para nós. Glória a Deus. Quem crê diz amém. Amém. Certamente nos livrará. Vamos ler. Contratai comigo por presentes. Sai a mim e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua cisterna. Olha, irmãos, ameaça, dizendo: não confie no Deus de Ezequias. Mas Ezequias, eu vou dizer para vocês, eu estou para ver um crente
confiar em Deus como confiou Ezequias. É confiança. As ameaças eram grandes, irmão. E não eram só ameaças. Eu estive acompanhando a história paralela, a Bíblia. Herodoto, pai da história, vai falar sobre Senaqueribe. Alguns historiadores falam sobre esse grande império de Senaqueribe. Diz a Bíblia, e diz a história paralela também, acharam, isso aqui é um artefato arqueológico. Acharam uma pedra em que Senaqueribe escreveu. Sabe que esses reis, imperadores, eles não colocam derrotas. Jamais eles escrevem derrotas. Ele fala da sua empreitada, dos países que ele levou. Ele fala que ele encurralou algumas cidades importantes de Judá, do Reino do Sul. Sim, isso é achado arqueológico. É fato. Isso aqui é fato, é real. Acharam escritas da época de Senaqueribe. E ele escreveu dizendo que ele empreitou uma grande jornada e que ele deixou Ezequias preso como uma gaiola. Sabe por quê? Porque ele, como sabe aquele gatinho querendo comer o canarinho na gaiola? Ele não teve o prazer de pisar os pés dentro de Jerusalém. Ele procurou entrar em Jerusalém de todas as maneiras. Sabe por quê? Quando ele começou a entrar nas cidades e destruir as cidades vizinhas, bendito seja Deus, os irmãos foram ao pé do profeta Isaías. Diz: Isaías, ore por nós. Isaías diz: fica tranquilo, fica em paz, nessa cidade ele não vai pisar. Ele não vai pisar em Jerusalém, ele não vai entrar. Aleluia. Deixa eu dizer para você, você está assustado, e não é para menos. Você está preocupado com conta para pagar, você está preocupado com vida sentimental, está preocupado com casamento, está preocupado com família. Deus está dizendo: fica na minha presença que eu te dou vitória. Fica na minha presença e que os meus sonhos se realizarão na sua vida. E Senaqueribe não vai entrar na sua casa. Quem crê que Deus vai colocar um anjo com a espada de fogo desembainhada na sua casa, Senaqueribe não vai ter o gosto de entrar no teu coração, tirar sua fé, tirar sua esperança em Deus, tirar sua confiança. Você espera no Senhor. Quem sabe tem alguém orando para um filho, orando para a filha, orando para o marido, orando para o pai, para a mãe, e o diabo diz: não tem jeito, ele não vai ser salvo. Deus está dizendo: tem jeito, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar, porque a palavra de Deus é viva. O Senhor está dizendo assim: olha, Isaías, fala com o rei Ezequias que eu vou enviar um espírito e ele vai voltar correndo. Eu vou enviar um espírito. E o espírito voltou, como se fosse, apareceu para Senaqueribe, ele voltou correndo para atender uma necessidade do reino. E ele depois escreve cartas: eu vou voltar. Irmão, Satanás, ele é terrível. Quem já viu assim? Que o diabo sai, mas depois ele volta pirraçando de novo. Mas diz a Bíblia: resistiu o diabo. Eita glória. Quando ele mandou a carta, diz a Bíblia, eita glória a Deus, eita caiandureme, Ezequias pegou a carta. Ezequias pegou as cartas e falou: já sei onde que eu venço o inimigo. Eu já sei, eu vou para a igreja buscar a presença de Deus. Quem veio buscar a presença de Deus aqui hoje, apresenta as ameaças, apresenta aquilo que te preocupa hoje, apresenta que o Todo-Poderoso tem resposta. Deus está respondendo. Eu estou pregando aqui hoje por revelação de Deus. Deus está respondendo a algumas pessoas. O correio de Deus está batendo na tua porta, trazendo resposta para o teu coração e dizendo: não temas, porque eu cuido de ti. Não temas, porque eu sou o teu sustento. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Vamos ler um pouquinho. Vocês têm tempo comigo aqui? 5 minutos para mim ler um pouquinho da oração de Ezequias? Capítulo 19 de 2 Reis. Porque a gente é edificado com a oração dos irmãos. Tem vezes que eu estou orando aqui na igreja, eu começo a ouvir a oração de certos irmãos,
Tem irmãos que oram sem nexo, né, irmão? Aquela oração sem nexo. Aquele negócio que não fala nada com nada. Glória, 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 glória. Deus fala assim: ei, tá doido. Tá com problema de cabeça. Glória, 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 glória. Que é isso? Agora a oração é aquela oração: Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou na tua presença. Eu estou aqui. E você entra na Bíblia e você cita versículos. Aquela oração gostosa. Vamos ler. Aprender a orar, né, irmão? Aquele negócio de vãs repetições. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Só para dizer que ora uma hora. Desculpa, irmão. É oba-oba. Só para dizer que orou 2 horas. É melhor você orar 15 minutos com o cognitivo, com entendimento, sentindo a graça, falando com o Pai. Se você é crente velho e não sabe orar, convida Jesus para sentar do teu lado e ora conversando com Jesus. Fala: Jesus, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Você está aí comigo, eu estou sentindo o Senhor aqui. De repente você sente um arrepio, de repente a lágrima brota do olho, e de repente Ele manifesta a tua glória, e você é renovado. Capítulo 19, verso 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu a casa, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: olha a oração, olha a oração. Não é muito grande não, não é 1 hora de oração não. Olha para você ver. Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, do jeitinho que o Pai Nosso ensinou. Inclina o Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus ouvidos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira, pedra, por isso destruíram. Olha, o 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus. Que oração é esta? Que abriu o céu. Aleluia. Quantas vezes nós ficamos orando, repetindo as mesmas coisas? Vamos aprender a orar com entendimento. Vamos, irmãos, aprender a orar com sabedoria. Você vai orar e Deus vai responder. Vamos ver o que aconteceu? Quem gosta de resposta? A oração de Ezequias e a resposta de Deus. Essa resposta aqui não é só para Ezequias não, viu? Essa resposta aqui é para você hoje. Quem vai receber uma resposta de Deus aqui? Tem gente que vem na igreja está de revelação, né? Recebe a revelação agora. Essa revelação, Deus te responder aqui agora, através dessa palavra. Então Isaías, filho de Amós, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me impediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Espera aí, irmãos. O homem orou, aquela oração não deu 5 minutos. Mas Deus está dizendo assim: eu ouvi. Você me pediu, eu ouvi. Eu ouvi. Deus não ouve só oração de madrugada do joelho, de 2 horas de joelho. Deus ouve joelho, oração que você faz no banheiro da sua casa, cheio das ameaças, cheio de humilhação. Eu gosto de orar quando alguém me humilha. Ô irmão, tem coisa melhor quando acontece na vida da gente. Se alguém quer ajudar a gente, é humilhar a gente. Irmão, é gostoso quando alguém te humilha. Agora, quando alguém te exalta, é pepino. Alguém chega: você é um obreirão, você é o cara. Sai fora que é o diabo na boca dele. Mas quando alguém chega em você e te humilha, te humilha, te humilha, aí eu vejo Deus lá na cinza, dizendo: eu te levanto. Senaqueribe humilhou tanto Ezequias, mas humilhou tanto Ezequias, mas humilhou tanto. Aí Deus diz assim: esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém
manei a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? Ai, irmão, não tem tempo para ler, mas dá vontade de ler tudo para vocês. Quem vai ler isso em casa? Isso é Deus falando. Olha, a filha do meu povo, a minha cidade, a cidade que eu escolhi, Jerusalém, vai zombar de você, Senaqueribe. Todo o seu poder não é bastante para furar o meu bloqueio. Quem está entendendo, meus amados? O diabo vai fazer reunião, vai andar em volta da sua casa, vai trovejar, vai gritar de noite, mas você vai dormir nos braços do Todo-Poderoso. Você vai dormir nos braços de Deus, porque Deus tem promessa na sua vida. Irmãos, quando foi à noite, o Senhor mandou um anjo dele. Saiu do céu um anjo de Deus. Um anjo de Deus saiu e matou, sabe quantos? Quem lembra? Vamos ler, só para me encerrar com vocês. Versículo 35. Depois que ele orou, Deus responde e Deus cumpre o que prometeu. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, o anjo, não foi os anjos, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi, e voou Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na sua casa, Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Serezé, seus filhos o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Ardom, seu filho, reinou em seu lugar. Acaba-se a história de Senaqueribe. Quem entendeu? A sua guerra não é você que vai lutar. A sua guerra tem o anjo de Deus lutando por você. Eu creio nisso, irmã Marinete, eu creio. Eu creio que do nosso lado tem anjos de Deus. Quem crê que tem anjos de Deus? Uma pessoa que trabalha no serviço do governo, um ministro supremo, conforme a pessoa, ele tem seguranças que são pagos pela nação. Quem sabia disso? Pessoas importantes, eles têm segurança particular. Toda pessoa importante tem um segurança particular. Você acha que importante para Deus é partido político? É o poder judiciário? Você acha que o importante para Deus, aleluia, é quem tem muito dólar na conta? Importante para Deus é aquela irmãzinha que quando pega aquele vestidinho dela, que ela põe aquele vestidinho dela, que ela pega aquele cabelo dela que Deus deu, do jeitinho que Deus fez, ela tá com o cabelo, e ela penteia, lava, escova e veste a sua roupinha para vir para a igreja. Os anjos de Deus estão ao seu lado, à direita e à esquerda. Se você estiver de ônibus e o diabo entrar lá para assaltar, pode levantar sua mãozinha assim e pode repreender a partir de hoje, que vai cair demônio duro dentro do corredor do ônibus. Você jovem que vive a palavra, vai acontecer com você como a irmã Marinete. Irmã Marinete era jovem, estava no ponto, e o camarada passou de não sei que hora, foi à noite, irmã Marinete, de manhã cedinho, e foi querer abusar da minha querida irmã, e queria abusar e tocar nela. Mas quando foi tocar, o que aconteceu, irmã Marinete? Ela não viu. O Senhor tirou ela de um lugar sem ela ver. Conta aqui, irmã Marinete, só para os irmãos ouvir, que os irmãos de casa vão ficar curiosos. Conta só para os irmãos o que Deus faz. Quem crê que tem um anjo de Deus em sua volta? Ela é uma irmã casada hoje, mãe de filhos, o presbítero está ali. Imagina uma jovem esperando em Deus um casamento, esperando em Deus o esposo dos seus sonhos, para ela viver em paz, e o diabo diz assim: vou tocar. Não toca na menina dos olhos de Deus. O que aconteceu, irmã?
Eu estava indo para a escola, era 6 horas da manhã, né? Esperando o ônibus passar, e de repente o Senhor falou para mim: imagina chegar aqui um homem todo encapuzado de preto, de aquelas roupas pretas de motoqueiro, e parar e te apontar uma arma. Aí quando esse pensamento veio, o Senhor falou comigo, quando eu virei, o homem estava parado na beirada da pista. Aí naquela hora ele parou a moto e veio, né? Eu perguntei: quebrou a moto, moço? Ele disse: tá com problema aqui. E encostou perto de mim. Aí voltou de novo na moto. Aí o Senhor falou: pega seus materiais, que estava em cima do banco do ônibus, né? Do ponto do ônibus. Eu fui e peguei o material. Aí quando ele voltou de novo, ele falou alguma coisa que eu não me lembro mais, irmãos. Eu falei: tá frio e tal. Aí daqui a pouco ele estendeu os braços para mim: mas o que eu quero mesmo é você. Aí o homem era muito alto, irmãos. Eu era bem franzininha, bem magrinha. Uma mão só, ele me agarrava, me levava para onde quisesse. E naquela hora que ele estendeu, eu só lembro dos braços dele: eu só quero você. Quando os braços esticou assim, quando eu vi, eu estava lá em cima, perto da linha de trem, onde tinha uma linha de trem. Naquela hora lá em cima, eu não sei como eu cheguei lá, ele ainda estava no ponto de ônibus, e eu lá em cima. Aí naquela hora eu falei: Satanás, você está derrotado, o Senhor me deu autoridade, estendi a mão: o sangue de Jesus te repreende, Satanás. Ele começou a dar uma gargalhada, tchá, 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 e de repente ele montou na moto, e de onde ele veio, ele retornou, e o Senhor me deu autoridade, eu repreendi, e ele voltou de onde veio, e o Senhor me deu grande livramento naquela manhã. E eu ainda fui para a escola, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ei, Jesus! Tem anjos de Deus te guardando. Quem crê nesse Deus que faz milagre? Essa é a palavra. Nós fechamos agora. Essa é a mensagem. Tem anjos de Deus no nosso redor. Tem anjos de Deus protegendo. E hoje tem anjos abrindo porta para alguém. Tem anjos de Deus guardando a noiva. Fica em pé. A noiva do Senhor tem dono. Tem um amigo do noivo que anda com ela. Eu nunca vi um noivo como este noivo, que tem ciúmes. O noivo, que é Jesus, não deixa a noiva dele sozinha. Aonde a noiva dele vai, o amigo do noivo vai junto. Quem é o amigo do noivo? Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo é o amigo do noivo. E ele leva o quê? Informações. Imagina um amigo do noivo subindo agora e dizendo assim: a noiva está bonita. Ô noivo, a noiva está bonita. A noiva está brilhando. Quando é o casamento, rapaz, marca logo a festa. Aleluia, porque a noiva te espera. Quem quer? Cadê a noiva do Cordeiro? Levanta as mãos. Senhor, me cantou, remeite calas. Xalaba suriandalas. Xarabacai andou rimiai. O Senhor é Deus, ó Pai, que nos protege. O Senhor é Deus que nos dá vitória. Confirma, meu Deus, a tua bênção. Confirma, meu Pai, o teu milagre. Derrama, Senhor, sobre nós um pouquinho mais da tua glória. Guarda a tua noiva, guarda a tua igreja. Meu Deus, esse ladrão, esse inimigo não vai destruir a tua noiva, não vai destruir o teu povo, para a glória de Jesus. Bendito seja o Senhor.